Certa vez em Nova York, uma lenda folclórica surgiu entre as crianças. Havia um bicho-papão que andava por aí aterrorizando todas elas. Elas diziam que ele andava por aí usando um machado ensanguentado e até que tinha um gancho no lugar da mão. Nas descrições também constava um rosto desfigurado por queimaduras e, principalmente, que ele era um paciente psiquiátrico que morava nos túneis subterrâneos assombrados da abandonada instituição Willowbrook. Segundo a história passada de bairro para bairro, esse bicho-papão saía sempre de noite, nas sombras, para sequestrar crianças que andavam sozinhas por aí ou que se afastavam demais de suas casas. Aparentemente, era só uma história infantil que as crianças mais velhas contavam em acampamentos e festas do pijama para assustar as mais novas. Mas tem um problema. Sequestros reais começaram a acontecer. Crianças desapareciam sem deixar uma única pista para trás. Não estamos mais falando só de uma lenda urbana. As coisas começaram a ficar bem criminosas por lá. Olá, eu sou Safira e hoje eu vou te contar como um dos distritos de Nova York foi assombrado por muito tempo por uma lenda que posteriormente abriria espaço para uma investigação sobre um criminoso real. Essa é a primeira vez que eu trago um caso 100% criminal, mas não se preocupem, nosso foco continua sendo os aspectos psicológicos e sociais, portanto, eu vou me afastar o máximo que eu conseguir das descrições gráficas de violência. E, último aviso, o nosso canal já tem Instagram e por lá você fica sabendo com antecedência tudo que vai rolar por aqui, além de outras interações que só vão acontecer por lá. É isso, crianças, vamos para o caso. Staten Island é um dos 5 distritos de Nova York, e durante boa parte do século XX, existia ali uma instituição que mexia muito com o imaginário das pessoas, principalmente o infantil. O nome dela era Willowbrook. Era uma enorme instituição destinada a pessoas com deficiência intelectual, que chegou a abrigar milhares de pacientes. E, gente, vocês sabem que questões mentais e psicológicas sempre foram um elefante na sala, infelizmente, né? No século XX, então, Deus me livre falar disso em voz alta. então imagine como esse lugar era visto pelas pessoas em geral. Se existe algo ruim nessa cidade, essa coisa certamente vive em Willowbrook. E, para atenuar isso, com o passar dos anos, essa instituição ficou conhecida pelas condições extremamente precárias e pelos abusos cometidos contra seus internos. A situação era tão grave que em 1972, uma investigação televisionada expôs ao público o que acontecia lá dentro. Mas mesmo com toda essa situação exposta, a instituição só seria definitivamente fechada anos depois, em 1987. Agora que aquela enorme construção era um prédio abandonado, as pessoas tinham muito espaço para criar especulações sobre o que realmente existia lá. E foi mais ou menos assim que surgiu a lenda do Cropsey. Ninguém sabia exatamente quem ele era. Em algumas versões, ele era um paciente psiquiátrico que tinha escapado de Willowbrook. Em outras, ele era um bicho-papão que vivia escondido nos túneis e nas matas ao redor da instituição. Às vezes, ele tinha um machado. Outras vezes, ele tinha um gancho no lugar da mão. Cada criança parecia conhecer uma versão ligeiramente diferente da outra, mas existia uma coisa em que todas elas concordavam: Cropsey sequestrava crianças. Era o tipo de história que os adultos contavam para os seus filhos para fazer com que as crianças voltassem mais cedo para casa, antes de escurecer. Não fica andando por aí sozinho, não chega perto daquela instituição, não entra naquela mata, não volta depois de escurecer. Porque, caso contrário, Cropsey vai pegar você. E por muito tempo foi exatamente isso que essa história foi. Uma lenda, um bicho-papão local. Isso até o fatídico 12 de agosto de 1987. Uma quarta-feira que ficaria muito marcada na mente dos moradores daquela cidade. Qualquer um que ligasse a televisão veria a seguinte notícia: Jennifer Schreiger, a menina com síndrome de Down desaparecida há 35 dias, foi encontrada sem vida, em uma cova rasa, exatamente nos terrenos abandonados de Willowbrook. Ela foi vista pela última vez, andando de mãos dadas na rua com um andarilho local. Eu gostaria de destacar que o local onde ela foi encontrada, nos arredores de Willowbrook, ficava a poucos metros de distância do acampamento improvisado do mesmo andarilho. Andre Rand. Eu devo alertá-los que a essa altura, Andre já era considerado uma pessoa com uma ficha extremamente duvidosa. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês lembram de Willowbrook, a instituição feita para pessoas com deficiências intelectuais? Teoricamente, era uma escola. Teoricamente. Mas, gente, sejamos honestos. Esse lugar só servia para que as pessoas fossem abandonadas sem que os seus responsáveis se sentissem culpados por fazer isso. E imaginem quem estava trabalhando lá dentro. Pois é, Andre. Ele foi contratado em 1966 e trabalhou como zelador, auxiliar de enfermagem e assistente de fisioterapia. Só que 2 anos depois, em 1968, ele fez algo que ninguém entendeu. Largou o trabalho, montou um acampamento aos arredores daquele lugar e ficou lá. Por muitos e muitos e muitos anos. Ele não era uma pessoa que a família abandonou, que não teve oportunidade de trabalho. Ele teve tudo isso e deixou tudo isso para trás para viver na floresta. E eu acho que nós nunca vamos descobrir o porquê. Então, em 1969, os policiais encontraram a sua primeira vítima.
Ela estava no porta-malas do Fusca do criminoso e, felizmente, ainda estava viva. E aqui vai um dos fatos mais chocantes. Ele foi preso em flagrante, ele confessou o crime que ele cometeu contra a criança anônima, mas ele passou só 16 meses preso. 16 meses por sequestro e abuso. 16 meses. Eu queria saber como é que funciona esse cálculo. Será que essas pessoas ficavam pensando, tipo, ai, pode soltar ele, relaxa, foi só um surto da cabeça dele. Um momento de fraqueza, ele não vai fazer de novo. Mas ele fez, e ele fez no mesmo ano que ele foi solto. A próxima vítima ligada a ele é Alice Pereira. Em 1972, ela foi sequestrada perto da sua casa enquanto brincava de esconde-esconde com seu irmão. Alice nunca mais foi vista. Andre era o principal suspeito do desaparecimento dessa menina porque ele trabalhava no mesmo prédio em que ela morava. Mas como não existia provas contra ele, nada aconteceu. E os desaparecimentos não pararam por aí. Nos anos seguintes, várias outras crianças sumiram também. Só que, diante da lei, ele era um homem inocente. Quase inocente, quase. Porque o primeiro crime com a primeira criança que foi sequestrada foi tratada com a maior banalidade do mundo. Então é quase inocente. Algumas instituições se importavam tão pouco com fichas criminais que Andre já chegou a trabalhar como motorista de escola. Que bizarro. Um dia, com o seu ônibus, ele pegou 11 crianças na escola e, em vez de levar elas para casa, ele levou todas até o aeroporto para ver aviões decolando. Imagine o susto dos pais ao descobrir que os seus filhos foram meio que sequestrados por um maluco que todo mundo sabe que fez coisas erradas, mas ninguém tem como provar, e agora todas elas estão no aeroporto com ele. Me deixa muito chateado o fato de que ele teve sempre muita liberdade para fazer tudo que ele queria. Se ele quisesse fazer coisas brutais com essas crianças, ele teria feito. Quem é que teria impedido? Ele foi preso por causa disso, mas, de novo, ninguém conseguia segurar esse cara por muito tempo na prisão. 10 meses depois, ele foi solto e apenas 12 dias depois, novas crianças começaram a desaparecer. Uma delas, Hank Farrell, foi visto pela última vez em uma lanchonete com Andre, antes de desaparecer em 1984. Vocês devem estar se perguntando, o fato dele estar sempre tão perto da última vez onde todas as vítimas foram vistas não era o suficiente para começarem a desconfiar? Não, acreditem, isso não foi um sinal de alerta. Então, em 1987, os policiais encontraram o corpo de Jennifer, uma menina desaparecida há 5 semanas. E, novamente, a última pessoa a ser vista andando de mãos dadas com ela foi Andre. Dessa vez, ele finalmente foi preso por homicídio em 1º grau. Mas, sim, sempre tem um mais. Depois do julgamento, ele foi condenado apenas por sequestro e ganhou 25 anos de prisão. Caso você não tenha entendido, ele não podia ser acusado por crimes sexuais por causa da condição do corpo que ficou desaparecido há 35 semanas. Já em 2004, ele foi condenado pelo sequestro de uma antiga vítima, Annie Hills, e ganhou finalmente a sua prisão perpétua. Os policiais acreditam que provavelmente ele tem muitas outras vítimas e que, aos arredores de Willowbrook, ele com certeza enterrou vários outros corpos. Mas, novamente, voltamos ao grande problema desse caso. Não há provas. Acho que o mais chocante dessa história é que precisou de muito para as pessoas começarem a considerá-lo perigoso. Mesmo quando as coisas aconteciam, parecia que ele estava imune. Enquanto ao trabalho dele no Instituto de Pessoas com Deficiência Intelectual, algumas pessoas dizem que ele tinha escolhido esse trabalho, talvez porque ele tinha ajudado muito a mãe dele enquanto ela estava doente, dando banho, alimentando. Então ele ficou fascinado por ajudar as pessoas que estavam em situações vulneráveis. Mas eu tenho motivos muito fortes para pensar em outras justificativas. Começando pelo fato de que essa instituição era famosa pelos seus abusos. Então, o que seria melhor para um criminoso como ele do que trabalhar com pessoas que não podem responder por elas mesmas? E o pior, trabalhar em um ambiente em que você não é punido pelas coisas que você faz com essas pessoas. Essa é uma daquelas histórias em que a gente sabe oficialmente onde termina, mas não sabemos oficialmente onde começa. Não sabemos se entre os funcionários que faziam atrocidades em Willowbrook estava Andre. A lenda do Cropsey ficou marcada no imaginário daquele distrito. Imagine que o seu filho chega pra você e diz que ele viu um sequestrador na floresta, mas você imagina que ele está falando de uma lenda. Só que tempos depois você descobre que ele pode realmente ter visto o que ele disse que viu. Pior que isso, se ele chegou realmente tão perto assim de Andre, então ele podia ser facilmente uma das vítimas desse assassino.